Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 14 do mês de janeiro do ano de 2022, pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 12 do mês de Shevat, do ano 5782. Já estamos aí com 130 dias do nosso calendário judaico. E estamos aqui em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal, bem como a leitura diária. Hoje nós estamos no sexto dia da semana e o sexto dia do Shabat. Ao pôr do sol de hoje, nós entraremos no dia sagrado do Shabat, onde nós, Benei Noach, vamos honrar o Shabat. E com isso, nós vamos continuar as nossas atividades seculares normalmente, mas nunca esquecendo que realmente no Shabat, o dia sagrado, é realmente para recordarmos de forma mais especial que há um só Deus e um só Criador, aquele que criou todas as coisas com o poder da sua palavra, e que formou o homem da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E, portanto, ele, o único Criador, ele criou todo o universo, ele criou os 4 reinos, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral e o reino humano. E ele deu realmente o Gan Eden, o jardim do Éden, para que o homem, o primeiro homem, Adão, pudesse administrar. E realmente o Gan Eden, o jardim do paraíso, era aqui mesmo. Ou seja, o céu na terra. Por isso, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que, assim como o homem, ele foi realmente o culpado de fazer com que o céu não fosse mais na terra, agora, esta última geração, também de seres humanos, é responsável para trazer de volta o céu para a terra. Por isso, nós estamos aí, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, para, ombro a ombro, estarmos aí fazendo a nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a morada de Deus, a casa de Deus. E por isso, à medida que nós vamos trazendo mais luz e mais santidade para este planeta, nós estamos aí realmente colaborando para que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach aconteça em nossos dias, nesta geração, e que seja para agora mesmo. Amém ve amém. Ok? Então, nós estamos aí na nossa sexta leitura, está no capítulo 16 de Êxodo, a partir do versículo 11, e nós vamos até o versículo 36. Nós estamos aqui vendo realmente as orientações, direções sobre a questão do maná. E então Moshe traz as instruções para que o povo judeu saiba exatamente o tratamento, né, ou a forma, ou as mitzvot, os mandamentos, com referência ao maná. Isso traz para nós realmente um sustento para a nossa emuná e bitachon, a nossa fé e confiança em Deus. Pois, acima de tudo, o maná significa o alimento da fé. Então, como que está o teu alimento da fé? Como que você está andando no seu dia a dia? Como você está realmente na prática da obediência pela fé, pela confiança em Deus no seu dia a dia? O maná é, de fato, sem sombra de dúvidas, o alimento da fé. E que nós possamos aí cada vez mais nos fortalecermos no conhecimento desta realidade, trazendo para os nossos dias, de fato, né, o nosso aprendizado da palavra, ok? Vamos deixar aqui um Shabbat Shalom para os nossos amados, né? E os que nós vamos citar aqui, sem sombra de dúvidas, é em nome deles que saudamos todos. Os que assistirem, ouvirem e estiverem em conexão em A Tarde com a Torá, você, sua família e as comunidades Benei Noach,
que estejam aí com um Shabbat Shalom, com muita presença divina, com muita luz, muita sabedoria, muita emuná, muito bitachon, fé e confiança, e seja renovada as forças e energias no seu Shabbat, para poder enfrentar os 6 dias comuns que virão posteriormente. Então, temos aí a Francisca, lá de Manaus, Amazonas, a Judite Cristina Lopes, a Maria Raimunda Falcão e o esposo Domingos Lima, lá de Itacoatiara, no Amazonas, a Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro, a Cristiane Rocha e família de Embu das Artes, Grande São Paulo, Iosif de Santana de Parnaíba, também Grande São Paulo, o Josélio Tavares de Cachoeira Paulista, ali nas imediações da cidade de Silveiras, interior de São Paulo, a Elisângela Leite da Silva e família, juntamente, né, com toda a família em São Bernardo do Campo, a Grande São Paulo, ok? Também a nossa saudação aí para a Irani Braga Mendonça, o marido Juarez e família, em Nova Lima, Minas Gerais. O Altair Alves dos Santos, lá de Poços de Calda, Minas Gerais. A Esther Silva Gomes, a Adriana, aqui de Bauru, a Maria Viana, também de Bauru, a Edina Silva, aqui de Bauru, a Vera Lúcia Amâncio e família, aqui também de Bauru, o Pedro Fernando, e o Dr. Emanuel, aqui de Bauru também, Baruch Hashem, né, por essas vidas aqui. A Calaça Mariá, lá do Rio de Janeiro, o Samuel Ioná Belchior, de Pacajus, Ceará, a Rosângela Lima, de Lucélia, interior de São Paulo, o Jaime Rafael, lá da cidade de Olot, Espanha, né? A Donária Carmo, a Ludmila, né? Também lá de Lisboa, Portugal, a Elizabeth Lobo, da cidade do Porto, né? Lá da cidade, lá também de Portugal, né? A Ana Gazelli Mortara, da região da Lombardia, ou Lombardia, né? Província de Pávia, Itália. Shalom, shalom. A Eritza Verônica Sanches Grobler, do Chile, né? O Israel Arcanjo, né? De Poções, Bahia. Harão Israel, da cidade de Elizabeth, Nova Jersey, Estados Unidos. O Josias dos Santos, Curitiba, Paraná, né? O Cristiano Salviano, esposa Aislan Santos e a filhinha Valentina, né? Lá de Belém do Pará. O Orlando Leite e Alessandra Sato de Souza, lá de Alasca, Pensilvânia, Estados Unidos, né? William Rain, de Camaçari, Bahia, né? Baruch Hashem por isso daí, né? Então, aos nossos amados, em nome desses, né, fazemos aí a saudação de um Shabbat Shalom a todas as vidas, famílias e todas as comunidades, ok? Vamos lá então a nossa sexta aliá, capítulo 16 de Êxodo, da nossa paraxá semanal, Bechalar, né? Quando o faraó, ou Paró, mandou sair, né, os israelitas do Egito. Então a nossa sexta leitura, capítulo 16, verso 11 até o 36, ainda nos falando sobre o maná e também as codornizes. Então Deus falou a Moshe dizendo: escutei as queixas dos israelitas, fala a eles e diz: ao anoitecer comereis carne e de manhã comereis pão à saciedade. E sabereis que eu sou Deus, vosso Deus. Naquela noite, isto é, no fim da tarde, no Shabat do dia 15 de Iyar, codornizes subiram e cobriam o acampamento. É a famosa nuvem que vinha de encontro ao povo israelita, a nuvem de codornizes.
Quando o sol nasceu, a camada de orvalho evaporou, eis que sobre a superfície do deserto uma substância fina, que havia sido envolta com essa camada de orvalho por cima e por baixo, foi exposta como se a camada superior de orvalho tivesse sido retirada. Assim, a substância estava protegida da sujeira e de insetos pelo orvalho, tanto em cima como embaixo. Embora geralmente desça da atmosfera para a terra, o orvalho aqui, milagrosamente, subira do solo para proteger a maná por baixo, e o orvalho que vinha por cima cobria por cima o maná e protegia dessa forma, por baixo e por cima, né? Então essa crosta fina em sua face superior era tão sutil quanto a geada sobre o solo. Os israelitas viram a substância exposta e disseram uns aos outros: é uma porção de comida, de manna, né? Que fala no hebraico comida, manna, então maná, pois não sabia o que era exatamente para chamá-la pelo nome. Moisés disse-lhes: este é o pão que Deus vos deu para comer. Isto é o que Deus ordenou: recolhei-o de acordo com o que cada homem necessita para comer. Tomareis um homer. Um homer corresponde em torno de 2,5 litros, né? Ou 2,6 quartos de galão. Em quilograma, corresponde um pouco mais de 2 quilos. Então, portanto, né, mais fácil guardarmos aí, um homer corresponde a 2 e pouquinho quilos, gramas, a cada porção, um homer, por cabeça, de acordo com o número de pessoas que cada homem tiver em sua tenda. Contudo, ele não lhes disse que a porção de sexta-feira seria dupla, para que não tivessem de recolhê-lo no Shabat. Os israelitas fizeram o que Moisés lhes disse, recolheram alguns mais do que deviam e outros menos do que isso. Porém, quando mediram pelo homer, constataram que milagrosamente o que recolhera muito não tinha excesso e o que recolhera pouco nada lhe faltou. Cada homem recolhera tanto quanto necessitava para comer, né? Então aqui fica uma lição também, né? Comer aquilo que é necessário, não usar da glutonaria, né? E muito menos, né, aquela famosa questão que antigamente os pais falavam, né? Hoje raramente os pais dizem, né, para os seus filhos: coloque no prato o suficiente que você vai comer. Se você terminar de comer e tiver vontade de comer mais, aí você pega mais um pouco e coma. Mas não coloque demais no prato para não ter que jogar fora, certo? Alimento é coisa sagrada, então precisa ser tratado realmente com respeito. Então, né, que os pais voltem, né, a algumas práticas antigas de boa conduta, boa educação para com os filhos, né? A educação depende dos pais, a escola ensina matérias, né? Matemática, português, biologia, etc, etc, etc. No entanto, Moisés disse-lhes: nenhum homem deixe sobrar dele até amanhã. No entanto, não escutaram Moisés, e alguns indivíduos, entre eles Datã e Avirã, deixaram sobrar dele até a manhã seguinte, e ele ficou cheio de vermes, tendo antes ficado pútrido. Moisés enfureceu-se com eles, pois, guardando uma parte para o dia seguinte, questionavam a capacidade de Deus de vir em seu auxílio. Agora, mais uma vez, é a quinta vez em que eles reclamam, né? Ou agem de uma forma duvidando da capacidade de Deus em auxiliá-los. As pessoas recolhiam-no toda manhã, cada homem de acordo com o que necessitava para comer. E quando o sol esquentava, depois que todos haviam recolhido sua porção, tudo que restava no campo derretia e escorria, formando regatos, né? Ou formavam pequenos riachos de água potável. Veados bebiam esse líquido,
as nações que caçavam esses veados e comiam sua carne sentiam o sabor do maná e percebiam ainda mais o quanto Deus favorecia os judeus. No sexto dia da semana, recolheram a quantidade habitual, ou seja, um homer, 2 quilos e um pouquinho. Porém, quando a levaram para a casa, para suas tendas, e mediram, constataram que era uma porção dupla de pão, 2 homers para cada pessoa, o que seu sabor era ainda melhor do que o usual. Todos os líderes da comunidade foram e disseram a Moshe. Haviam estudado as leis de Shabat em teoria, mas como sabiam que tais leis só se tornariam obrigatórias quando a Torá fosse entregue lá no Monte Sinai, não compreendiam por que aquilo estava acontecendo nesse momento. Ele disse-lhes, é isso que Deus falou, mas eu ainda não vos disse. Amanhã, alguma das leis de Shabat, especificamente a proibição de cozinhar, entrarão em vigor. Será um dia de descanso, um Shabat sagrado, dedicado a concentrar-vos em Deus e não no ganho-pão. Tudo que desejardes assar, assai hoje, para hoje e amanhã. E tudo que desejardes cozinhar, cozinhai hoje, para hoje e amanhã. Reservai para vós tudo que sobrar do que comerdes hoje, guardando até amanhã. Reservaram até amanhã, como Moisés ordenara, e não ficou pútrido, nem houve verme sobre ele, os alimentos. Mesmo assim, perguntaram a Moshe se deviam sair para recolhê-lo naquele dia, como haviam feito nos dias anteriores. Afinal, a proibição de carregar em domínio público no Shabat ainda não vigorava. Moisés disse, não, comei hoje o que sobrou do que preparastes ontem. À tarde, indagaram novamente se não convinha ir apanhá-lo. Moisés respondeu, não, porque hoje é Shabat, para Deus. Ele notou que temiam que o maná tivesse parado de cair. Então disse, apesar de que hoje não o achareis no campo, amanhã ele recomeçará a cair e voltareis a encontrá-lo à vossa espera. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é Shabat. Não só no Shabat, como também em outros dias de descanso, nos quais Deus vos ordenará que não trabalheis, não haverá maná. Uma porção dupla descerá no dia anterior e todos esses dias de descanso. Não obstante, no 7º dia, quando alguns do povo saíram para recolher maná, mas não acharam nada. Essa foi a 6ª vez que o povo questionou a capacidade de Deus de vir em seu auxílio. Então já são 6 vezes, né, a ação do povo em questionar a capacidade de Deus de vir em seu auxílio. Isso também traz para nós realmente lições práticas, né? Já vimos aí que devemos realmente recolher o suficiente para nos alimentarmos. Isso representa, devemos realmente termos em nossa despensa o suficiente para a nossa alimentação diária. Devemos colocar no nosso prato o suficiente que vamos, de fato, comer, para não deixar sobras e não ter que jogar fora, né? O nosso país, por exemplo, tem aí, né, uma estatística negativa de grande desperdício de gêneros alimentícios, né? Em todas as suas dimensões, frutas, verduras, legumes, né? Os alimentos básicos, né? O arroz, o feijão, porque as pessoas realmente desperdiçam muito. Então aqui a Torá, ela está nos falando sobre a medida exata para nos alimentarmos, né? Então é aquela questão, né? Você precisa se alimentar de forma adequada para que o seu organismo tenha saúde e vigor, e não usar da glutonaria, né? Parece que nunca mais vai comer na vida, ou parece que nunca mais haverá alimento, né? Como certas pessoas se comportam, né? Como verdadeiros glutões, né?
Você tira uma base aí, por exemplo, né, sobre a questão da glutonaria, a, o desperdício. Faz uma experiência na sua própria casa. Veja o que você está desperdiçando durante o dia. Some isso durante 7 dias. Depois, some isso por 30 dias e multiplique por 12, correspondendo a 12 meses a um ano. Aí você vai ter uma noção o quanto que você está desperdiçando por mês e por ano. Então é momento, de fato, de repensar, né, sobre essa questão aí, né? E a porção da Paraxá vem nos trazer essa questão, a porção adequada de maná, para que se come aquilo que é adequado, nada mais, nada menos, ou seja, a medida certa. Você fazendo isso, tendo esse cuidado, porque o alimento é coisa sagrada, certo? Então você tendo esse cuidado com esse presente de Deus, né, não esquecendo que o nosso sustento vem de Deus, não é do nosso esforço de forma isolada, não é do nosso salário de forma isolada. Ou seja, o nosso esforço e o nosso salário é apenas um presente de Deus que Ele nos concede. O sustento, 100%, é dele. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque quando nós desperdiçamos o sustento, é uma das formas de nós estarmos aí realmente sendo ingratos para com Deus. E isso não é bom, ok? Então, repensar o estilo de alimentação diária sobre desperdício e etc. é importante. É uma forma de você conduzir as coisas de forma adequada e é uma forma de você responder a Deus com gratidão, certo? Sobre isso daí. Então, nós precisamos tomar muito cuidado sobre essa questão aí. Quando nós vimos aqui, né, no texto que nós acabamos de ler, que algumas das pessoas do povo, né, o verso 27, saíram para recolher maná e não acharam nada. Dentro desse versículo aqui, né, há uma Mishnah que os nossos sábios trazem, dizendo que Datã e Avirã, para variar, né, os dois rebeldes terríveis, né, e não é à toa que depois eles se unem a Coré, na sua rebelião contra Moshe e Arão, né? Então, Datã e Avirã, eles procurando realmente denegrir a imagem de Moshe, então, na noite de sexta para sábado, ou seja, do sexto dia para o sétimo dia, que é Shabat, e Moisés disse que não haveria maná no sétimo dia, portanto não era para ir ao campo para colher maná, porque não haveria. Então a Mishnah, segundo os nossos sábios, conta que Datã e Avirã, eles secretamente, ou seja, de forma oculta, escondida, né? Malandro é assim, sempre procurando a escuridão para agir de forma sutil e de forma traiçoeira. Então Datã e Avirã, no segredo da noite, na escuridão, eles vão ao campo e jogam lá da sua porção, né, que eles tinham lá de maná. Então eles jogam várias porções, né, repartem pequenas porções e jogam em vários lugares do campo. E depois começam a insuflar, né, no meio das pessoas que no dia seguinte haveria sim a maná no campo, que era para ir ao campo buscar, recolher maná, né? Então, dessa forma, eles pensavam que poderiam denegrir a imagem de Moshe. E aí, então, segundo essa própria Mishnah, os nossos sábios falam que os pássaros, né, perceberam essa ação de Datã e Avirã. Então, os pássaros, antes que amanhecesse o dia, eles foram ao campo e os pássaros comeram dessas porções que eles jogaram ali, pequenas porções que Datã e Avirã jogou no campo. E quando o povo saiu, não encontrou absolutamente nada, né? Então, essa Mishnah vem dizer que os pássaros, eles colaboraram realmente nesse sentido, né? E
ao entrarmos no Shabat, hoje ao pôr do sol, né? Então, esse Shabat em que nós lemos a Parashá Beshalach, que vamos concluir amanhã, usando dessa mesma Mishnah, os nossos sábios falam que esse Shabat, ele é chamado de Shabat Shirah, que é o sábado da canção, né? Então, dentro desse aspecto aqui, né, o Shabat da canção, melhor dizendo, né, porque Shabat não tem a tradução para sábado, né? Então, Shabat não é sábado, certo? Shabat significa realmente descanso. Então, o Shabat Shirah é o descanso do cântico, o Shabat da canção. Por isso nós temos nessa semana em Beshalach a canção do mar, né? Então, esse Shabat Shirah, né, o Shabat da canção, é um costume entre o meio judaico, né, em que se alimentam, né, antes do pôr do sol, que se alimentem os pássaros, né? E antes que venha, né, o pôr do sol, também há o costume de colocar uma quantidade a mais, né, aonde há os pássaros, né, no quintal, na sacada ou algo semelhante, segundo a realidade de moradia de cada um, é colocado uma porção a mais, né, de alimentos, né, para os pássaros, né. Dentro do meio judaico é usado o trigo sarraceno, por exemplo, né, é usado nesse sentido aí. Mas é um costume judaico, explicitamente, e então é justamente por causa disso daqui, que os pássaros foram e comeram do maná, para que não houvesse realmente o maná no dia seguinte, desmentindo Datan e Avirã e honrando realmente Moshe, né? Então, por isso, também na própria canção do mar, segundo os nossos sábios na Mishnah, eles falam também que os pássaros participaram do cântico, né, junto do mar, né, a canção do mar. Então, os pássaros, eles participaram da canção do mar. E os nossos sábios falam que os pássaros, eles são mestres na canção, que ninguém realmente consegue ter a perfeição do cântico que os pássaros têm. Então, somando esses dois aspectos, né, a canção do mar e os pássaros somaram com o povo israelita na canção do mar, e nessa questão aqui do maná, também o Shabat Shirah, o Shabat da canção, também tem essa questão aqui de agirmos de forma honrosa para com os pássaros, né? Então, é muito importante essa questão aí, né? Então, os pássaros realmente são mestres, né, no cantar, na canção. E os nossos mestres falam que realmente não tem aquela perfeição de cântico como tem os pássaros, né? Então, por isso, essa questão do Shabat Shirah com referência aos pássaros aí, nesse sentido, né? Também, né, os nossos sábios falam que o Shabat Shirah, o Shabat da canção, ele é uma forma também de santificar o nome de Deus. Alguns explicam, né, que o costume, na verdade, se refere a esse episódio encontrado mais tarde na Parashá, o milagre do maná caindo do céu. Então, Moshe disse ao povo que no sexto dia haveria uma porção dobrada de maná e uma para o sexto e o sétimo dia, né? E que no sétimo dia não cairia nenhum maná. Então, dessa forma, o versículo nos diz que, apesar da advertência de Moshe, né? Então, aconteceu que alguns foram até o campo para colher maná, por causa da mentira que os encrenqueiros Datan e Avirã implantou no meio do povo, né? Para, tem maná sim, pode ir lá que tem sim. Eles tinham de forma secreta, escondida, na escuridão da noite,
foram lá e jogaram algumas pequenas porções de maná pelo campo, né? Então, e aí, né, como já comentamos, os pássaros foram lá e comeram antes que o povo chegasse, né? Então, nessa forma aí, o Shabbat Shirah, né, o Shabbat da canção, é uma forma também de santificar o nome de Deus. Então, como nós, Benei Noa, nós honramos o Shabbat, dentro do meio judaico, né, há uma vertente que alimenta os pássaros antes do pôr do sol do Shabbat e depois deixam ali uma porção a mais para que eles possam se alimentar livremente no Shabbat, durante o Shabbat. E aqueles outros, uma outra vertente que joga o trigo sarraceno ou algo semelhante para os pássaros, tanto antes do pôr do sol como no dia seguinte, durante o dia de Shabbat, ok? E os dois estão certos, ponto final. E nós, Benei Noa, né, nada nos impede que nós possamos aí, tanto antes do pôr do sol de hoje, como durante o dia de amanhã, você possa de alguma forma, né, distribuir alimentos para os pássaros, né? É uma coisa que você pode fazer voluntariamente, sem sombra de dúvidas, não é uma mitzvah, né? Mas é uma forma de você poder lembrar estas questões aqui, a canção do mar e também os pássaros destruíram, né, as artimanhas de Datã e Avirã, né? Então é uma forma também de você poder fazer isso daí de forma voluntária, com amor ao nome do Eterno, e uma forma de você também aí estar santificando o nome de Deus, sem sombra de dúvidas, ok? O Shabbat Shirah traz para nós também a visão sobre o sustento, né? Sermos sustentados por Deus é algo que nós não podemos, em hipótese alguma, esquecer desse detalhe. 100% o nosso sustento vem de Deus, não dos nossos esforços, não do nosso salário, daquilo que temos, possuímos, seja o que for, certo? Então, quando nós vemos, né, realmente, vamos ver posteriormente aí, Deus ordena a Moshe colocar em um jarro, né, uma porção de maná e colocar dentro do Kodesh HaKodeshim, né, que é o Santo dos Santos. Então, no Santo dos Santos, né, o Kodesh HaKodashim, né, o Santo dos Santos, lá foi colocado um jarro com uma porção de maná, para que realmente, qual mensagem? Para que o povo israelita e o nosso aprendizado também nesse sentido, nunca esqueçam desta realidade que o nosso sustento é 100% vindo de Deus. Ponto final. É isso daí. Então, isto significa sermos sustentados por Deus e por isso sermos gratos a Ele. Por isso que nós fazemos as bênçãos dos alimentos antes de nós ingerirmos qualquer alimento, qualquer líquido e assim sucessivamente. E posterior às refeições, temos aí a prece de agradecimento, porque comemos de tudo aquilo que Deus nos concede, né? Então, é isso que os nossos sábios trazem para nós, ok? Nesse sentido, temos aí, né, no Shabbat Shirah, temos aí a lembrança do maná, que nos faz realmente ver essa questão. A promessa de Deus de saciar o seu povo, ele fez a promessa, confiar. Você confia em Deus? Então, o teu sustento está garantido. Ponto final. Certo? Então, por isso, né, a promessa de Deus de saciar o seu povo, ou seja, de comer de forma adequada. Nós vimos uma parte ontem sobre as codornizes e o maná. De fato, e vamos ver aqui, né, no transcorrer da leitura, foi uma forma, um desaforo para Deus o povo pedir carne. Por quê? Porque eles tinham carne, porque eles tinham vários tipos de gados. Então eles não tinham motivo para reclamar a falta de carne. Era só pegar cada família, cada tribo das suas criações, realmente sacrificarem
e comer da sua carne, ponto final. Então eles tinham carne. Agora, do pão, eles realmente tinham base para poder, entre aspas, né, reclamar, porque não tinha motivo para reclamar, porque a promessa de Deus era que eu vos guiarei até o Monte Sinai e até a terra prometida. Então, ponto, a promessa de Deus é real e verdadeira, confia e segue em frente. Então, de certa forma, não haveria motivo para se queixar. Porém, Deus aceitou a queixa, entre aspas, né, a queixa do povo sobre a questão do pão. Por quê? Porque quando a massa que eles levaram consigo, né, que não foi fermentada, a matzá, então a massa que eles levaram consigo na saída às pressas do Egito, acabou. Então naquele dia acabou a massa, o pão. Então eles tinham, entre aspas, né, uma justificativa para reclamar sobre a questão do pão. Por isso, realmente, Deus faz a promessa de que os saciaria com pão. Quer dizer, haveria pão em abundância. Vejam bem que 2 quilos e mais um pouquinho de porção, né, do maná, um homer, né, era por cabeça. Imagine 2 quilos e pouco de massa para fazer pão, por exemplo. É pão que não acaba mais, o modo de dizer, obviamente. Então, assim, o povo teria pão para se saciar. Porém, a questão da carne, não. A saciedade da carne era um desaforo para Deus, né? E nós vamos ver daqui a pouco sobre a questão das codornizes, né? Então, a reclamação não tinha fundamento. Então, por isso, a reclamação sem fundamento, ela traz realmente o perigo da glutonaria. E aí é um perigo realmente. Então, a promessa de Deus de saciar o seu povo é real, verdadeira, e os que confiam nele, sem sombra de dúvidas, têm essa mesma promessa, né? Então, nós, Benei Noach, não podemos duvidar da providência divina. E também, né, essa forma do maná era uma forma também de preparar o povo para Pêssar, que estava chegando, estava se aproximando aí, né? Aliás, eles tinham vivenciado, né, a saída do Egito, né, o Pêssar, e era uma forma de prepará-los para o novo e o próximo Pêssar de uma forma mais abrangente e com maior conhecimento e maior base natural sobre o Pêssar. Então a maná também servia para uma preparação para o Pêssar, ok? Continuando a nossa leitura, Êxodo capítulo 16, verso 28, Deus disse a Moshe, né? Alguns do povo não acreditaram que o maná não cairia no Shabat, e mesmo tu fosse negligente, não lhes tendo falado do Shabat, enquanto não vierem indagar-te sobre a porção dupla de maná. Então aqui, né, Deus dá um puxãozinho de orelha em Moshe, porque ele não orientou o povo. Ele não esclareceu ao povo que no 6º dia haveria porção dobrada, né? Então, o povo foi negligente, sim, foi negligente. Porém, né, um puxãozinho de orelha em Moshe, porque ele omitiu essa informação do povo. Até quando todos vós vos recusareis a observar meus mandamentos e meus ensinamentos, isto é, crer em mim, confiar em mim? De fato, apenas alguns de vós manifestaram falta de fé, mas a comunidade tem certo grau de responsabilidade coletiva por não usar suas ferramentas sociais para reforçar a fé de todos os seus caminhos, de todos os seus membros. Aqui nesse sentido aqui, o que os nossos mestres trazem para nós é no sentido de que não é só a questão de Moshe levar um puxão de orelha, mas toda a comunidade. Por que toda a comunidade? Porque o povo está no singular. Então, se um acerta, todos acertam. Se um erram, todos erram. Se um é abençoado, todos são abençoados. Se um deixa de receber bênçãos, os outros também deixam de receber bênçãos, né? E dentro desse aspecto aqui,
né, a responsabilidade coletiva. Isso mostra para nós qual realidade, na prática, principalmente para os nossos dias atuais, por não usar suas ferramentas sociais para reforçar a fé de todos os seus membros. Então, por isso que é importante, né, realmente as comunidades regionais, as lives que são feitas, os estudos de Torá que são trazidos, fundamentalmente o estudo da Torá. Outros temas são outros temas, têm os seus devidos valores, mas os nossos sábios sempre falam, o estudo da Torá é a base de tudo. Se faltar o estudo da Torá, adeus, acabou. Pode faltar estudo da Kabbalah, pode faltar o estudo para nós, Menenor, né? Pode faltar o estudo da Mishnah, do Talmud, pode faltar o estudo disso, daquilo. Mas não pode faltar o estudo da Torá. Então, por isso que é importante nós estarmos realmente aplicando no estudo da Torá. E as comunidades que se dedicam ao estudo da Torá, os seus membros regionais, né, se dedicando à presença, né, do estudo da Torá. Por exemplo, é um absurdo você entrar num canal Benei Noach, ou você entrar num grupo Benei Noach, por exemplo, e você vê lá, né, estudos de Torá com as lideranças regionais, trazendo o estudo da Torá, e os próprios Benei Noach, você vê lá 2 curtições, 5 visualizações. Às vezes o grupo tem dezenas, centenas ou até milhares de membros naquele grupo, mas você não percebe que ali os emissários que trazem os estudos de Torá não são prestigiados pelos próprios membros do grupo. Onde que está esse povo? Aí depois você vê lá um vídeo do nosso Rav Yaakov Gerenstad, por exemplo, que é a nossa liderança, você vê lá milhares de visualizações, curtições, etc. e tal. Obviamente, se puder multiplicar isso, melhor ainda, não restam dúvidas, né? Em absoluto, nós estamos falando que não é para assistir algo semelhante, em absoluto. Se puder multiplicar isso, melhor ainda, não restam dúvidas. Mas nós não podemos esquecer, amados, que Benei Noach precisa prestigiar os Benei Noach também. Os Benei Noach precisam prestigiar as lideranças regionais. Não pode fazer essa separação aí de uma forma tão impactante, né? Então, por isso, vamos prestigiar os nossos emissários, as nossas emissárias, que estão aí trazendo, divulgando estudos da Torá, ensinamentos da Torá e etc e tal. Vamos valorizar isso também, né? Então, certo? Os Benei Noach, se não se valorizam, você vai esperar quem que te valoriza, entendeu? Então é isso daí. Então só uma comparação. Se há uma curtição de centenas e milhares dos vídeos do Rabino, certo? Os Benei Noach precisam prestigiar também os seus emissários, as suas emissárias, que trazem estudos de Torá, ok? Então, prestem atenção nisso daí. É importante, hein? É importante. Aqui é a mesma coisa que está falando. Por não usar suas ferramentas sociais para reforçar a fé de todos os seus membros. O nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é a nossa liderança no Brasil, ele concedeu, ou vamos dizer assim, né, ele outorgou aos emissários poderem fazer realmente as lives, trazer estudos da Torá, né, justamente para poder fortalecer os grupos regionais, os Benei Noach, e assim sucessivamente. Então, o próprio Rabino, ele apoia. E é interessante que a maioria dos Benei Noach, não. Pense um pouco sobre isso, tá bom? E não deixe aí. Tem vários emissários, várias emissárias, que estão sempre aí trazendo, se esforçando, né, no bom sentido,
tem gastado tempos, horas, né? Tem se ausentado de uma certa forma do próprio convívio familiar para se preparar adequadamente para poder trazer aos Menor alguma palavra dentro do nosso nível. Obviamente, o nível dos nossos rabinos é muito, muito, muito superior. E por isso deve ser multiplicado realmente as curtições, as visualizações e compartilhamentos. Mas nós não podemos deixar também de prestigiar os nossos Menor, os nossos líderes regionais, etc. e tal, né? Então é dentro desse sentido. Por isso que aqui fala, por não usar suas ferramentas sociais para reforçar a fé de todos os seus membros. Então aqui o puxão de orelha não foi só em Moshe, o puxão de orelha foi para todos os príncipes de todas as 12 tribos, foi o puxão de orelha para cada cabeça de família, para que pudesse realmente fazer com que a coletividade tenham, de fato, o conhecimento, a sabedoria, a compreensão e etc. e tal, a respeito dos mandamentos de Deus. É a mesma coisa se aplica a nós, ok? Então, vamos em frente nisso daí. Verso 29. Vede, uma dupla porção milagrosa de maná caiu no sexto dia. Claramente, Deus vos deu o Shabat, e por isso, no sexto dia, ele vos dá alimento para 2 dias. Portanto, todo homem permanecerá onde estiver, nenhum homem saia de seu lugar no 7º dia. Deus pôs em vigor mais uma lei do Shabat, a proibição de sair de uma área povoada e de carregar objetos para fora dela. Ele disse-lhes a distância máxima que o indivíduo pode caminhar no Shabat para fora dos limites de uma área povoada, né? Cerca de 960 metros, né? Não chega nem a 1 quilômetro, por exemplo. Se por alguma razão ele se vir no Shabat além de tal distância permitida, só poderá movimentar-se dentro de um raio de 4 cúbitos, né? Cerca de 2 metros, né? Lembrando que esta é uma lei específica para os judeus, ok? Então o povo descansou no 7º dia. Depois que caiu o maná para 7 dias, os israelitas viram que por meio dele, Deus se esforçava para tornar-lhes a vida mais fácil e deleitosa. A casa de Israel chamou o alimento de maná, que é uma porção de comida, porque ele era ele era redondo como uma semente de coentro, mas era branco e naturalmente tinha gosto de massa frita em mel, né? Então por isso que era doce e saboroso. Verso 32, Moisés disse, é isso que Deus ordenou, enchei dele um homer, 2 quilos e um pouquinho, para ser preservado através de vossas gerações, de modo que quando for preciso, vejam o pão com que vos alimentei no deserto ao tirar-vos do Egito. Talvez eu julgue necessário, em algum momento futuro, que o povo se dedique integralmente ao estudo da Torá e temporariamente não se ocupe em ganhar sustento. 10 meses e meio depois, quando o tabernáculo foi erguido, Moisés disse a Arão, toma um vaso de cerâmica, põe nele a medida de um homer de maná e coloca-o diante de Deus para preservá-lo através de vossas gerações. Conforme Deus ordenou a Moshe, Arão colocou-o diante da arca do testemunho para ser preservado. Os israelitas comeram maná por 40 anos, o pão que o povo levou ao sair do Egito, em 15 de Nissan do ano 2448, já tinha o gosto do maná. A partir do momento que saíram do Egito, aquela massa que eles levaram consigo já tinha o gosto do maná. Então é como se houvesse começado a comer maná naquela ocasião. Então o maná parou de cair quando Moshe morreu no dia 7 de Adar do ano 2489. O povo estava à porta da terra prometida e Yehoshua, Josué, iria atravessar o Jordão junto com o povo e tomar posse da terra prometida.
Mas a provisão recolhida naquele dia durou até o 15 de Nissan de 2489, ao atravessarem o Rio Jordão. Chegarem a uma terra habitada e começaram a comer os produtos da terra. Eles comeram o maná no mesmo dia em que caía, só até chegarem à planície de Moab, na extremidade de Canaã, onde Moisés morreu. Similarmente, as codornizes continuaram a descer toda a noite, até o povo entrar na terra de Israel. O homer é 1/10 da efá, que corresponde, na medida de efá, 25 litros, né? Ou 6,5 galões, né? Não esquecendo que a medida de um homer, né? É de 2 quilos e um pouquinho, né? Aqui, então, o homer é 1/10 da efá, por isso que é 2 quilos e um pouquinho, né? Nesse sentido. E aqui nós encerramos, então, a nossa sexta aliá, e amanhã, pela graça bendita de Hashem, vamos trazer aí mais conhecimento, mais sabedoria da Torá, da Mishnah, do Talmud, dos nossos sábios, para podermos fechar Shabbat Shirah, o Shabbat da canção. Então temos mais coisas para vermos amanhã. A você, família, e todas as comunidades, um Shabbat Shalom, com muita presença divina, muita luz divina, renovando, reforçando, fazendo renascer, né, toda a vossa emuná e bitachon em Deus, todo sustento em Deus, para que o seu dia a dia seja sempre recheado da presença divina. Shabbat Shalom. Até amanhã.